Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com imenso prazer que compartilho com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Aquele que possui sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, no seu capítulo 25, versículo 34. Por onde eu costumo passar, irmãos, por onde o Senhor me leva para ministrar, eu sempre falo que é grande o temor de quem está aqui na frente, né? Hoje foi um dia muito difícil, essa semana tem sido muito difícil, tem sido uma semana de luta, tem sido uma semana travada, mas eu acredito que é para o Espírito do Senhor manifestar nesse lugar. Ontem a gente orava, eu e alguns irmãos, né? E era grande o peso que estava sobre as nossas costas naquela hora. A Lígia está aqui, não me deixa mentir, a Isabela. E o Senhor, Ele manifestava muito forte depois a glória dele ali. E aquele peso espiritual que estava antes, a glória do Senhor foi do mesmo tamanho. E eu acredito que nessa noite a glória de Deus vai manifestar aqui nesse lugar, irmãos. Eu peço para os irmãos, não olhe para mim. Se você estiver olhando para mim, esperando alguma coisa do meu ser, alguma coisa do Davi, sinto em te dizer, irmãos, nada eu posso passar para vocês. Nada que eu falar aqui vai vir de mim, nada que eu falar aqui, nada que você estiver esperando vai vir alguma coisa de mim, irmãos. Agora, se você estiver esperando no Senhor, o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Se você estiver com os olhos no céu, se você estiver com os ouvidos no trono de Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite. Então eu peço que vocês fechem os olhos para mim. Não olhe para mim, não olhe mais para o Davi, mas olhe para o céu, olha para o trono da graça, olha para a cruz de Deus, amém? Assim diz a palavra, no versículo 34. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. 35. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes, quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, Senhor, quando estivesse doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda a certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. De novo 40. Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda a certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Amém? Até aqui. Irmãos, o Senhor tem ministrado muito forte essa palavra no meu coração. O tema desse mês é Jesus está voltando, a volta de Jesus. E muito forte o Senhor tem falado a respeito da volta dele por esses tempos. Não sei se os irmãos têm prestado atenção no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo no bairro, no que está acontecendo na sua cidade, mas a volta de Jesus está próximo e os sinais já falam isso. Eu quero levar os irmãos agora a pensar e a meditar comigo no livro de Jeremias, na história de Jeremias. O Senhor, desde o começo da minha conversão, sempre falou comigo através de Jeremias. Eu sempre me cativei nesse livro, nessa história desse profeta, né? Para que os irmãos venham entender o que eu quero dizer. O ministério de Jeremias, ele começa no reinado do bom rei Josias. Esse rei Josias, ele era um rei que agradava ao Senhor. Ele era um rei que fazia tudo em direção à palavra de Deus, aos mandamentos de Moisés. Ele era um rei que tinha o coração em Deus. E por isso, todo aquele povo, toda aquela nação também tinha o coração voltado para o Senhor. Também fazia as coisas que Deus esperava que fazia. E o reinado e o ministério de Jeremias começa então
nessa época, né? Na época do rei Josias, mas era uma época em que o povo de Deus não necessitava de um profeta, porque o povo de Deus estava fazendo as coisas direitas, então o povo tinha uma comunhão com Deus. Mas chega num certo ponto, no final do reinado de Josias, o povo começa a se desviar, o povo começa a ter atitudes que o Senhor reprova, o povo começa a fazer coisas que não está na palavra de Deus. E aí o Senhor levanta Jeremias como profeta, levanta Jeremias como homem que ora, como homem que chora, para estar falando com esse povo, né? Os irmãos conhecem a história de Jeremias. Muitos dizem que Jeremias é o profeta chorão. Muitos gostam de dizer que Jeremias ele mais chorava do que ele pregava. Muitos gostam de dizer que Jeremias se prostrava muito, e isso é verdade. Isso é verdade. Jeremias ele sentia a dor de Deus. Jeremias ele tinha o coração de Deus. Aí então morre o rei Josias, e aí que a nação ela se perde totalmente. A nação ela se perde totalmente, ela começa a adorar outros deuses, ela começa a se prostituir, ela começa a fazer coisas que não está nos mandamentos de Moisés, ela começa a fazer coisas que realmente o coração do Senhor ela se desagrada. Então o Senhor fala com Jeremias: Jeremias, olha essa nação, olha o que eles estão fazendo, olha o caminho que eles estão tomando. Então Jeremias se prostra e começa a orar, ele começa a chorar pela nação, ele começa a sentir a dor de Deus, e Deus começa a compartilhar com ele a dor do coração dele. Irmãos, imagina o Senhor compartilhar hoje a dor do coração dele com cada um de vocês. Imagina se o Senhor compartilhasse hoje as lágrimas dele com você. Será que você gostaria de receber a lágrima de Deus? Será que você gostaria de sentir o que o coração do Senhor está sentindo? Jeremias quis sentir. Jeremias ele foi um homem que ele quis estar com Deus. Jeremias foi um homem que o Senhor levantou para mudar uma nação. O Senhor ele fala para Jeremias: Jeremias, anda pela praça, anda pela cidade aí, procura apenas um que tem o coração em mim. Procura um homem que tem o coração que eu tenho. E aí Jeremias começa a andar, começa a procurar. A palavra vai dizer que Jeremias ele começa a procurar no meio da praça, começa a procurar no meio do povo e não acha. Então Jeremias, na sua humanidade, ele pensa: eu não acho neles, porque eles não têm sabedoria, porque eles são ignorantes, então eu vou procurar nos nobres. Então ele começa a procurar nos nobres e também não acha um homem com o coração de Deus. Ele não acha um justo naquela nação. Então o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, vai até a porta do templo. Vai até a porta do templo, que lá você vai ver o que eu estou falando para você. Jeremias ele chega na porta do templo, e lá ele vê um povo que vai todo dia na igreja. Lá ele vê um povo que vai todo dia lá, e com as suas mãos levanta para o céu, e com roupas longas, roupas santas, começam a falar de Deus. Lá ele vai ver homens de muita sabedoria, que começam a pregar, que começam a falar. Mas o Senhor fala: Jeremias, é tudo falso. Eles estão com a roupa que Moisés mandou eles estar. Eles estão falando o que Moisés mandou ele fazer. Eles estão fazendo tudo aquilo que está na lei, mas o coração deles não está em mim. E Jeremias ele começa a chorar mais uma vez. E Jeremias ele começa a prostrar mais uma vez. Ele fala: Deus, mas o que eu irei fazer? Deus, o que eu posso falar para esse povo? E o Senhor ele fala para Jeremias que aquele povo não estava com o coração nele. Aquele povo não estava com o coração em Deus. Aquele povo ele não ia na igreja para adorar ao Senhor. Aquele povo ele ia na igreja para ouvir uma palavra mastigada. Aquele povo ele ia na igreja para ouvir uma palavra de sabedoria. Ele ia buscar a sabedoria humana. Aquele povo não tinha comunhão com Deus. Aquele povo não orava. Aquele povo não fazia o que o Senhor pede para que eles façam. Irmão, só para vocês terem uma ideia como Deus fala a Jeremias. Jeremias ele começa a chorar e começa a prostrar por aquela nação. Jeremias ele conhece a palavra. Jeremias ele conhece os mandamentos, ele conhece a lei, mas ele conhece muito mais o coração de Deus. Jeremias conhece muito mais
os sentimentos do Senhor. Jeremias, ele sabe que Deus chora. Jeremias, ele sabe que Deus fica feliz. Jeremias, ele sabe que Deus ama. Jeremias, ele sabe que Deus é misericordioso. Jeremias, ele sabe que Deus pega a gente pelo braço e leva a gente para o caminho. Mas Jeremias também sabe que Deus é fogo consumidor. Jeremias também sabe que quando Deus se levanta não há quem para. Jeremias também sabe, e Deus compartilha com ele, que por causa daquelas atitudes o Senhor ia se levantar contra aquela nação. O Senhor, ele fala para Jeremias: Jeremias, esse povo vai plantar e não vai colher. Esse povo vai trabalhar e não vai ver os frutos. Jeremias, esse povo que me abandonou, esse povo que está buscando a sabedoria humana, esse povo que está fazendo aquilo que o homem está mandando fazer, vai ser escravo. Eu vou levar todos como cativo. Então Jeremias começa a chorar muito mais. Jeremias começa a clamar muito mais. Jeremias rasga suas vestes e se prostra. E começa com o rosto rente ao pó, interceder pela nação. Interceder pela nação. E o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, enquanto esse povo não tiver a atitude compatível com a que eu espero, o cativeiro não vai sair deles. Irmãos, o Senhor procura um coração que sabe que Ele é Pai. O Senhor procura um coração que queira estar junto com o dele. O Senhor não procura um coração na igreja. O Senhor não procura um coração na placa. O Senhor não procura um coração nos ministérios. O Senhor não procura um coração na sabedoria humana, mas o Senhor procura um coração nele. Os irmãos devem estar pensando: o que tem a ver essa palavra que eu li com Jeremias, né? E o Senhor, os irmãos vão entender o que eu quero dizer. O Senhor fala para Jeremias: Jeremias, não adianta você clamar por essa nação. Jeremias, não adianta você chorar por eles. Sabe por quê? Porque eles já não ligam mais para os órfãos. Porque eles já não ligam mais para a viúva. Porque eles já não ligam mais para aqueles que passam necessidade. Eles já não cuidam mais dos estrangeiros. Eles só ligam para eles. Eles só querem no domingo à noite colocar a sua roupa bonita e ir até o templo para adorar. É só isso que eles querem. E eles acham que isso está bom. Enquanto eles não tiverem a atitude compatível com a que eu espero, o cativeiro ele vai vir. E grande é a ira do Senhor. A palavra diz isso. A palavra fala isso. Se você ler um pouco da palavra, você vai saber e vai acreditar naquilo que eu estou falando. Irmãos, eu quero traçar um paralelo agora com a época de Jeremias com a nossa época. Eu fiz algumas anotações aqui, eu queria que os irmãos prestassem atenção agora. 14 crianças são abusadas por dia no Brasil. 143 assassinatos acontecem por dia. Por dia. 715 mil pessoas são presas no Brasil. Aí eu falo para você: você ora por isso? Você sabia que 14 crianças são abusadas por dia? Eu não sabia, irmãos. Eu não sabia. Eu não sabia que 715 pessoas são presidiárias. Agora eu quero ir um pouquinho mais fundo. Essas 715 pessoas indo para o inferno. E você ora por isso? Você chora por isso? Você clama por isso? Eu acredito que não. Eu acredito que são poucos que fazem isso. Eu acredito que são poucos que têm isso no coração. Eu acredito que são poucos que sabem do trabalho que a gente próprio tem aqui na igreja.
Eu acredito que são poucos que pedem para Deus colocar o coração dele no seu peito. Mas Jeremias, ele fazia isso. Jeremias, ele chorava as lágrimas de Deus. Jeremias, ele se prostrava. Mas aquele povo não queria saber disso. Aquele povo queria saber de sabedoria humana. E hoje a gente discute teologia. E hoje a gente discute qual linha de teólogo fala mais comigo. Qual pregador fala melhor. Quem dança melhor. Hoje é muito lindo, irmãos, a gente vir sentar na igreja e ver pessoas tocando, pessoas dançando. É muito lindo hoje a igreja brasileira levantar a mão para cima e dizer que é a geração que dança, que é a geração que canta. Mas cadê a geração que ora? Cadê a geração que chora? Enquanto 14 pessoas, 14 crianças são abusadas por dia, tem uma geração que canta e que dança. Enquanto 715 pessoas, 1000 pessoas são presas, tem uma geração que quer cantar bonito. Tem uma geração que não pensa neles. Tem uma geração que não sabe que pessoas morrem por falar de Jesus. Irmãos, 97% da igreja hoje não sabe que existe cristãos morrendo pelo evangelho. Não sabe que existe cristãos que perdem família por pregar a cruz de Cristo. Mas tem uma geração que dança, tem uma geração que canta, tem uma geração que pula, tem uma geração que não vê a hora de vir para o culto para adorar a Deus. Mas o Senhor, Ele quer um coração que chora. O Senhor, Ele quer um coração que geme por essas vidas. O Senhor, Ele quer compartilhar, irmãos, com a igreja a dor dEle. O Senhor, Ele não quer compartilhar com a igreja congresso. O Senhor não quer compartilhar com a igreja festa. O Senhor não quer compartilhar comunhão. Isso é bênção, é bênção. Mas, irmãos, isso é o raso que Deus quer. O Senhor quer uma geração que ora. Uma geração que passa a madrugada com o joelho no chão. Eu pedia muito confirmação para Deus por essa palavra. E essa confirmação veio na boca do pastor hoje. Essa confirmação veio nos hinos que foi entoado hoje, irmãos. Abra o seu coração. Não olha para mim que estou falando. Olha para o céu. Irmãos, a palavra do Senhor é clara. Sempre foi assim. Deus sempre levantou um homem, um profeta, para falar do coração dele. E o povo, ele não obedecia, o povo, ele não escutava, o povo, ele não se atentava no que Deus estava querendo falar, e o povo acabava sendo levado escravo. Irmãos, abra o seu coração para o Senhor. Escute o que Deus está falando à igreja. Escute o que o Espírito Santo quer dizer, quer compartilhar. Irmãos, eu sempre costumo orar e falo para Deus trazer a pessoa certa para escutar a palavra. Se for uma pessoa, que seja a pessoa certa. E você está aqui hoje, irmãos, não é porque você quer. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe. Então abra o seu coração. Abra o seu coração. Não pense, irmãos. Não pense que se você está em 30 ministérios, você está salvo. Não pense, irmãos, que se você vem em todos os compromissos da igreja, você está salvo. Não pense, irmão, se você canta muito bem, você está salvo. Não pense, irmãos, que se você dança muito bem aqui na frente, você está salvo, porque você não está. O Senhor, Ele compartilhava comigo, irmãos, que 99% da igreja hoje, ela vai pro inferno, se continuar pensando dessa maneira que está pensando. O Senhor elevou uma nação cativa. O Senhor elevou uma nação. Agora eu pergunto para você: o Brasil é um país livre, um país cristão.
Você acha que está indo para onde? Enquanto o mundo está aí se consagrando para o carnaval, irmãos, o que a gente está fazendo? A gente está orando por isso? A gente está orando por jovens? A gente está orando por crianças? A gente está orando por famílias que vão ser destruídas? Irmãos, o inferno, irmãos, ele não tem medo da geração que dança. O inferno, irmãos, ele não tem medo da pessoa que tem compromisso com todos os ministérios. Mas o inferno, ele treme quando o joelho se dobra. O inferno, irmãos, ele treme quando a lágrima desce nos olhos de um justo. Irmãos, que eu seja esse justo, que você seja esse justo, que enquanto a igreja ela está caminhando para um caminho, eu quero ir ao contrário, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o caminho de Deus. Irmãos, abra os seus ouvidos, escute o que o Senhor quer falar nesta noite, porque enquanto eu vivo 50, 60 anos dentro da igreja, o inferno ele nem me conhece, o céu ele nem me conhece. Irmão, o Senhor está falando nessa noite. Abra o seu coração. Não olha para mim que estou falando, olha para o Senhor. É o Senhor quem está falando nessa noite. É o Senhor quem está falando nessa noite. Irmãos, não é porque o seu pai foi pastor, não é porque o seu pai foi um homem de oração que você está salvo. Não é porque você cresceu dentro da igreja que você está salvo. Se você não entender o que Deus quer com você, se você não entender qual a função da igreja, você vai para o inferno. Irmãos, essa palavra que eu li, um pouco lá na frente, o Senhor ele vai falar o que vai acontecer com os maus. E aí o Senhor fala para eles: quando eu te pedi comida, você não me deu. Quando eu tive sede, você não me deu. Quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu estava sem roupa, você não me vestiu. Quando eu estava doente, você não foi me visitar. E por isso hoje, apartai-vos de mim. Irmãos, vai ter crente nesse meio, vai ter igreja nesse meio, porque ainda não entenderam o que o Senhor espera, porque ainda não entenderam a atitude compatível que Deus quer do povo dele. Irmãos, lá em Jeremias, o Senhor vai falar: Jeremias, eu tirei esse povo do Egito. Jeremias, eu abri o mar para esse povo. Jeremias, quando estava frio, eu mandei fogo para aquecer esse povo. Jeremias, quando estava calor, uma nuvem acompanhava esse povo e não deixava esse povo passar calor. E hoje, o que eles fazem para mim? E hoje, quais são as atitudes desse povo? Esse povo que eu amei, esse povo que eu salvei, esse povo que eu cuido. Irmãos, quais são as suas atitudes hoje? Será que aquilo que Deus te deu é só isso? Será que é só você vir à igreja? Será que é só você ter um compromisso? Será que é só você jantar com o pastor todo dia? Será que é só isso que Deus espera? O Senhor quer uma igreja que ora. O Senhor quer uma igreja que dobre o joelho. O Senhor quer uma igreja na qual as coisas do mundo toda seja secundário, como o pastor falou. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer uma geração que dança. O Senhor ele não quer uma geração que canta. O Senhor ele não quer uma geração que vem aqui e começa a se sentir feliz. O Senhor quer uma geração que sinta a dor dele.
Você acha que Deus está feliz em ver 14 crianças sendo abusadas todos os dias? Você acha que o céu hoje dança? Você acha que hoje Deus está contente com o povo dele? Olha para o seu coração, olha para as suas atitudes, olha para a sua casa. Será que hoje Deus pode olhar e ver uma atitude compatível que Ele espera do povo dele? Ah, irmãos, se você pudesse sentir o que o Senhor sente hoje, se você pudesse sentir as lágrimas de Deus, irmãos, aonde foi que o Senhor errou para nós abandonarmos os preceitos dele assim? Essa é a pergunta que Deus fala para Jeremias. Jeremias, aonde eu errei? A culpa foi minha, deles me abandonarem dessa maneira. Hoje, sabe o que a gente vive, irmãos? Uma igreja de oba-oba. Uma igreja na qual, se o pastor me contrariar, eu saio e vou para outra. Uma igreja na qual, se o pastor me tirar do louvor, eu vou para uma na qual eu vou louvar. Uma igreja na qual, se eu não for líder de nada, eu saio e vou para outra. Mas eu não quero orar, eu não quero chorar. Se você vem na igreja atrás de cargo, você está no lugar errado. Se você vem na igreja atrás de ser conhecido, cuidado, porque o Senhor, que é amor, também é fogo consumidor. Se é para o seu nome aparecer, nem faça, porque o Senhor é Deus que sonda o coração. O Senhor é Deus que sonda o coração nessa noite. E Deus vai levantar uma geração aqui que chora. E Deus vai levantar uma geração aqui que ora. E Deus vai levantar uma geração aqui que não está nem aí com o mundo, mas só quer agradar ao nome do Senhor. Ah, irmãos, tem tanta coisa para fazer. Tem tanta alma se perdendo. Tem tanta gente indo para o inferno. Tem tanta gente aprisionado pelo cão e nós não fazemos nada. Irmão, só aqui na igreja tem 800 membros, não é, pastor? 800 membros. Se você for ver, só aqui em Taubaté deve ter umas 40 igrejas para mais. No Brasil, que se diz um país livre, todos são cristãos. Pelo menos a grande maioria. Aí eu falo para você, o que isso está adiantando? Ainda 14 crianças são abusadas. Ainda 715 mil pessoas vão presas. Ainda existe pessoas no mundo que nem ouviram falar de Jesus. Agora eu vou falar para você. Existia homens que com 100 e pouco pessoas mudaram o rumo do mundo. Hoje você só conhece a palavra de Deus por esses 100 e poucos homens. Por causa da vida deles. Homens que não se preocupavam com o serviço. Homens que abandonaram tudo para pregar o evangelho. Homens que passavam dias intercedendo e orando. E a glória de Deus descia naquele lugar, irmãos. Irmãos, era tão forte a glória de Deus naquela época, na igreja de Atos. Era tão forte a presença de Deus naquela época, que aonde ele estava, o inferno ele corria. Irmãos, as estruturas tremiam. Irmãos, pessoas se convertiam a rodo. Era 6 mil pessoas que se convertiam por um testemunho. Agora eu vou perguntar para você, o que 800 membros estão fazendo? Aqui na esquina tem um centro de macumba. Aqui na esquina, no bairro da igreja,
num bairro que tem 4, 5 igrejas, tem o centro de macumba. Vocês acham que eles estão incomodados com a geração que dança? Vocês acham que o inferno ele treme com a geração que canta? Por que que abandonamos, irmãos? Por que que deixamos? Deus mudou? O Senhor é o mesmo, mas foi a gente que mudou. Foi a gente que se perdeu. Sabe o que aconteceu? Virou cômodo. Virou lazer. A igreja hoje é lazer. A igreja hoje já não é mais tida como um dever, como era antigamente. Porque os discípulos tinham isso. O dever deles era pregar o evangelho. Paulo era assim. Pedro era assim. Todos os discípulos que se convertiam, o maior desejo do coração deles era morrer pregando o evangelho. Agora, qual que é o maior desejo do meu coração? Qual é o maior desejo do seu coração? Todos aqui vão dizer que quer crescer, quer casar, quer ter uma profissão, quer vir para a igreja, quer fazer parte do grupo de louvor, quer fazer parte da escala de pregador, quer ser um pastor um dia. O mais radical, ele quer ser um pastor. Mas e essas crianças que estão sendo abusadas? Você conhece? Você quer conhecer? Irmãos, em 2 meses, que está o ano de 2017, mais de 200 mortes no Brasil já, assassinadas. E o que a igreja está fazendo? E o que o povo que se diz povo de Deus faz por isso? Ah, mas não é meu dever. Eu quis aceitar Jesus, então o problema é deles. Se for isso que você pensa, irmãos, como eu já escutei de muitos crentes, sinto te dizer, mas o seu destino no final é o inferno. Porque não é isso que a Bíblia fala. Porque não é isso que a nossa palavra diz. Mas a nossa palavra fala que aquele que conhece verdadeiramente a Jesus, se entrega por Ele. E se tiver que dar a sua vida por uma alma apenas, Ele vai dar. Mas no grande dia, o Senhor vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas no grande dia, o Senhor vai estar de braços abertos para você. E é isso que eu quero. É isso que eu quero. Sabe, irmãos, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Sabe o que eu quero, irmãos? É estar andando na rua e vir um morador de rua e me chamar pelo nome. Eles me conhecem lá fora, não porque eu sou alguém, mas porque eles viram Jesus em mim. Sabe o que eu quero, irmãos? É estar orando aqui na frente e vir uma criança do projeto me abraçar, porque elas veem Jesus em mim. É isso que eu quero. Mas o Senhor não quer só isso para mim, Ele quer para todos. Mas a igreja, ela não quer isso. A igreja, ela quer status hoje. A igreja hoje, ela quer placa. A igreja hoje, irmãos, a igreja que eu falo é o mundo inteiro. Ela quer membros, é divisão, ministérios divididos. Ah, irmãos, o Senhor, Ele falava muito forte que o diabo hoje, ele senta no banco da igreja. E não é para ser assim, porque aonde a glória de Deus é manifestada, o inferno ele corre, o inferno ele treme, ele não consegue ficar onde a glória de Deus é manifestada. E porque hoje o diabo ele senta na cadeira da frente, será que a gente tem a atitude compatível a que Deus espera? Será que somos como Jeremias? Ou será que a gente é aquele povo ingrato, que abandonou tudo que Deus fez, que esqueceu tudo o que o Senhor fez por nós? Ah, irmãos, não é porque eu tenho um cargo que eu já estou salvo. Não é porque eu estou com o microfone hoje que eu já estou salvo, irmãos. É isso que o Senhor quer falar nessa noite.
Não é porque eu canto bem que eu já estou salvo. Mas tudo isso, irmãos, tinha que ser um instrumento para a cruz do Senhor ser pregada, não para o meu nome ser pregado. Que a gente possa ter o mesmo coração que tinha a igreja de Atos. Que hoje a gente possa sair daqui não mais uma geração que faz festa, mas uma geração que clama, uma geração que ora, uma geração que chora por esse mundo perdido. Porque eu falo, irmãos, com toda certeza, se levantar daqui que entendeu a mensagem de Deus, e esse começar a clamar, a cidade de Taubaté já vai mudar. São Paulo já vai mudar. O Brasil já vai mudar. Se apenas tiver o coração que Deus espera. Que possamos ser essa geração que clama. Que possamos ser essa geração que geme. Jeremias, ele gemia na presença de Deus. Mas ele não gemia querendo um carro, ele não gemia querendo uma bênção, ele não gemia querendo um marido ou querendo uma esposa. Ele gemia intercedendo por um povo. Sabe qual povo que ele intercedia? O povo que batia nele, o povo que apedrejava ele. Ele intercedia pelo povo que jogou ele numa cisterna para ele morrer. E ele orava por esse povo. E o que a igreja ora hoje? O que a igreja pede hoje? O que nós pedimos hoje? Irmãos, o Senhor está falando, irmãos. Abra o seu coração. Abra o seu coração, escute o que Deus está falando. Porque Deus, irmãos, Ele é Deus. Ele é Pai que cuida. Ele é Pai que corrige. Ele é Pai que pega a gente pela mão e leva a gente para o caminho certo. Mas nós somos rebeldes e não queremos ouvir a voz de Deus. Eu não vou escutar o que esse irmão está falando. Não, isso aí não é de Deus não. O Senhor revela, irmãos. O Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele fala aquilo que a igreja precisa ouvir. Eu oro para o Senhor e falo: Deus, se um dia eu começar a pregar o que a igreja quer ouvir, então me tira. Então não deixa eu pregar, Pai, porque eu quero pregar aquilo que a igreja precisa ouvir. E é isso que precisa ser pregado. É muito fácil eu vir aqui e pregar grande sabedoria, estudos mirabolantes da palavra, saber cada vírgula, saber cada palavra em hebraico, em grego, em romano. Agora, e o que o coração de Deus quer falar? Aí é para poucos. Aí é só aqueles que choram. Aí é só aqueles que pedem para Deus compartilhar aquilo que o Senhor está sentindo. Irmãos, no meio de uma nação pecadora, o Senhor sempre levantava homens. No meio de uma nação aonde Deus abominava, Ele sempre levantava homens de Deus para estar falando a verdade, para estar pregando a verdade, para estar orando, para estar chorando, para estar clamando por esse povo. Porque o Senhor, Ele tem misericórdia da nação, o povo que se diz povo de Deus. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele falava muito comigo. Hoje, o nome de Jesus é banalizado. Hoje, essa cruz que Ele morreu pela gente é tido como qualquer coisa, é tido como um símbolo de religiosidade. Hoje, o evangelho que era pregado antigamente se tornou uma religião. Não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que Paulo ele pregava, mas é o evangelho que os líderes querem pregar. É um evangelho deturbado. Mas o Senhor é Deus que esse ano Ele vai chacoalhar o Brasil, irmãos. Já não é de hoje que Deus está falando. Ele vai chacoalhar a igreja.
Muitos não vão ficar, muitos vão sair, porque a glória do Senhor vai ser grande aqui nesse lugar. Mas aquele que permanecer orando, aquele que permanecer chorando, vai ver a manifestação do Senhor. Vai ver pessoas novas pregando aqui na frente. Vai ver crianças sendo usadas pelo Espírito Santo, como Deus fazia antigamente. Por uma nação que ora, uma nação que prega a verdade. Irmãos, eu assisti a um vídeo essa semana, e esse vídeo mexeu muito comigo, e eu chorava muito vendo esse vídeo. E eu no quartel, o pessoal entrava na sessão e via eu chorando, achando que eu era louco. Mas realmente eu quero ser um louco, irmãos, pelo Senhor. Esse vídeo mostra um povo da Indonésia dançando e louvando a Deus na língua deles, na maneira deles, vestido com a roupa deles, tocando os instrumentos deles. E 3 americanos vindo com um avião, trazendo Bíblia. Então, quando esses americanos chegam com a Bíblia, chegam com a palavra de Deus, para esse pessoal, para essa tribo da Indonésia, eles começam a chorar. Todo mundo, crianças, se prostram e começam a chorar de alegria, porque a palavra de Deus estava chegando ali. Irmãos, o pastor, ele falava que a única coisa que ele tinha era uma carta com 3 salmos, e ele lia esses 3 salmos toda a reunião. Apenas a Bíblia que eles conheciam eram 3 salmos. E ainda assim, irmãos, o culto deles eram 10 horas, adorando ao Senhor, dançando na presença de Deus. O culto deles, irmãos, apenas com esses 3 salmos, era a glória manifestada do Senhor. E hoje o que a gente vive? O que a gente vive com essa teologia? O que a gente vive com esses teólogos, com essas linhas teólogas? Não vive nem a metade do que essa tribo da Indonésia viveu. Irmãos, os próprios americanos começam a chorar, porque eles não sabiam que iam ser daquele tamanho. E o pastor ali da tribo, ele se prostra e começa a agradecer a Deus, porque ele falou que um anjo tinha falado que a palavra de Deus ia chegar naquela tribo. Um anjo tinha revelado a ele que não era só aqueles 3 salmos que existiam, que era mais, e que o Senhor ia mandar para eles. E então chega aqueles 3 irmãos com aquelas caixas e mais caixas de Bíblia, e a grande alegria do Senhor toma aquelas pessoas. Aí eu vou falar para vocês, irmãos, aí sim tem que dançar, aí sim tem que dançar, aí sim tem que cantar. Mas tem que dançar e tem que cantar quando a glória do Senhor manifestar verdadeiramente, como foi naquela tribo. Irmãos, muitas vezes a gente não abre nem a nossa Bíblia na semana. A única vez que a gente vai abrir a nossa Bíblia é quando o pastor vai dar uma palavra. É na escola dominical, quando a gente vai estudar ela. É a única vez que a gente abre a Bíblia. Agora, esses irmãos na Indonésia liam todo dia os 3 salmos. Todo dia eles liam os 3 salmos, porque aquilo os completava, porque aquilo os enchia, porque aquilo satisfazia a alma deles. E hoje a gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos. Hoje a gente tem várias versões de Bíblia. A Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia de tal, a Bíblia de isso, a Bíblia daquilo. Mas você lê? Você entende isso aqui? Se você entendesse, irmãos, naquele dia não ia ter gente que Deus ia falar: você me deixou com sede,
Você me deixou com fome. Se você entendesse o que está nessa palavra, você não deixaria mais acontecer o que está acontecendo com o mundo. Irmãos, isso aqui é o raso que Deus tem para nossas vidas. Assentar nessa cadeira é lindo. Assentar nessa cadeira é gostoso. Assistir as pessoas cantar, as pessoas pregar, é muito lindo. Agora eu quero ver se você um dia vai ser apedrejado pelo nome de Jesus. Se você um dia vai ter essa honra de morrer por pregar o Evangelho. Quero ver se um dia você vai ter aquilo que Estevão teve no dia da sua morte. Quero ver se um dia o próprio Jesus vai se levantar do trono e vai falar: vem, minha filha, vem. Você combateu o bom combate. Você fez o que tinha que ser feito. Você falou do meu amor. Você conheceu o meu amor. Agora vem para perto de mim. Quero ver se um dia, irmãos, a gente vai ter essa honra. Porque é muito fácil você ir para a conferência. É muito fácil você organizar viagens para ir ver um grande pregador, para ir num grande congresso. Isso é muito lindo. Isso é muito bom. Isso acalenta o meu coração. Sabe, é muito lindo eu estar aqui hoje ministrando a palavra. Mas e aqueles que morrem? E aquelas pessoas que perderam a cabeça no presídio? Muitas vezes sem ouvir falar de Jesus. Ah, não, mas aqui no Brasil ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conheceu a Jesus. Sabe por quê? Porque o povo dele dorme. Porque o povo de Deus, que era para estar saqueando o inferno, está sendo saqueado pelo inferno. Porque o povo que era para estar resgatando almas, está deixando as almas correr pelo vão dos dedos. Irmãos, é muito forte e triste isso que Deus está falando. Que hoje a gente possa ter essa noção de que o mundo precisa de homens e mulheres que choram, de homens e mulheres que abandonam tudo por causa de uma alma, de homens e mulheres que deixam família. Foi o que foi cantado aqui hoje. Foi o que foi cantado aqui hoje. Que eu deixei o mundo, eu deixei tudo, eu deixei a minha casa pela cruz do Senhor. Só que no final do hino falava que vai valer a pena. O que será que vai valer a pena? O meu serviço? A minha carreira? Ou eu pregar a cruz de Cristo? O que será que vai valer a pena, irmãos? O que vale a pena para Deus hoje? Uma vida que está dentro da igreja, sentada, morna, ou aquela vida que está lá fora se perdendo, porque você tinha a missão de falar para ela de Jesus, você tinha a missão de demonstrar para ela o amor de Cristo, mas você preferiu estar aqui sentado, você preferiu estar aqui ouvindo a pregação, ouvindo o grande estudo, ouvindo o congresso, do que estar demonstrando o amor de Jesus por almas. Irmãos, é um despertamento que Deus está dando para a igreja nesses dias. É um chacoalhar que Deus está dando para o povo dele nesses dias. E quando Deus ele dava esse despertamento, se o povo ele não escutava, logo vinha o cativeiro, logo vinha o fogo consumidor. Irmãos, não vamos participar do fogo consumidor. Vamos ser a geração que chora. Vamos nos levantar como Jeremias.
Vamos nos levantar como Isaías, como homens e mulheres que pregam o amor, que demonstram o amor do Senhor. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor espera. Essa é a atitude compatível que Deus quer do povo dele, que Deus quer da nação santa, da nação eleita, da nação escolhida. Você foi a nação escolhida, não só para participar da glória de Deus, mas para transmitir a glória de Deus. Porque se a glória de Deus ela vem até você e para, de nada adiantou. Porque a glória ela tem que descer do céu, passar no púlpito, correr para a igreja e ir para o mundo. Isso é a glória de Deus. Essa tem que ser a glória de Deus. Se você não sai daqui diferente, então tem alguma coisa errada. Se você não sai daqui com o coração disposto a estar fazendo a obra de Deus, tem uma coisa errada. O pastor disse para a gente ganhar pelo menos uma alma. Irmão, se 800 membros ganhar pelo menos uma alma, quanto que o inferno já vai ser saqueado? Quanto que o inferno já vai chorar? Quanto que o diabo vai perder? Mas está sendo diferente. Em vez da gente estar ganhando almas, a gente está perdendo almas daqui de dentro. Em vez da gente estar cuidando do irmão do lado, a gente está tacando pedra no irmão do lado, porque ele não falou aquilo que eu gostaria que ele falasse, porque ele não me cumprimentou. Eu não gosto do pastor, porque o pastor passou do meu lado e não falou comigo. Irmãos, sabe o que o pastor precisa e a pastora? Precisa de homens que orem pela vida deles. Precisa de homens que sentam do lado deles e perguntam: pastor, o que o Senhor quer que eu ore? Para que o Senhor quer? Pelas suas filhas? O Senhor quer que eu ore por elas? O Senhor quer que eu ore pelo seu serviço? O Senhor quer que eu ore por um avivamento? Eu vou orar, pastor. Irmãos, é isso que é honrar a sua liderança. Honrar a liderança não é estar do lado do pastor, não é ser o braço direito do pastor, andar com ele, ir para o shopping com ele, trazer bolo para ele, mas é orar, mesmo sem ele saber que você está orando. Sabe, é muito fácil eu chegar para o pastor e falar: pastor, eu estou orando pela sua vida, viu? Eu estou orando por você. Eu estou orando, viu? Davi, estou orando. Isso aí é muito lindo, é muito fácil. Aí o pastor: o Davi está orando por mim, então eu vou dar uma oportunidade para ele. Então o Davi está orando? Então beleza, então eu vou dar uma liderança na mão dele. Irmão, só que Deus é Deus que sonda no secreto. Porque quando você fala para homens, já não chega no céu. Quando você fala para aparecer, já não chega no trono de Deus. Então de nada está adiantando. Então sinto em te dizer, se você faz para aparecer para o pastor e para a pastora, não adianta. Você pode estar aparecendo para eles, mas no céu não está nem chegando. Não está nem chegando. Irmãos, o Senhor quer uma geração que chora. O Senhor quer uma geração que se entrega totalmente. Uma geração na qual, quando vir a provação, eu poderei cantar o hino da vitória. Eu poderei falar que eu combati o bom combate. Agora sonda o seu coração. Será que se Jesus volta hoje, o que você vai apresentar para Ele? Jesus, eu estava todo sábado no mutirão. Jesus, eu dançava muito bem aqui na igreja. Só que eu falava mal do pastor pelas costas. Só que eu falava mal da pastora. Só que eu não gostava quando a pastora Flávia dava os berros dela. Aí eu pergunto, irmãos, o que adianta? O que adianta você estar sentado aqui todo dia, toda quarta, todo domingo, todo estudo, você está no churrasco, na comunhão,
se no seu quarto você não chora pela vida desses dois. Irmãos, ontem o peso era tão grande sobre nossas costas que eu não conseguia ficar em pé. Mas esse peso é o peso que está sobre a vida deles, sobre a vida de um homem. É fácil criticar uma atitude, mas o difícil é orar por essa vida. O difícil é chorar por essa vida. O difícil, irmãos, é clamar. O difícil é sentir a dor de Deus, o que Deus está sentindo. Que hoje a gente possa sair daqui dessa maneira, sentindo a dor de Deus, sentindo o que Jesus sentiu, sentindo e chorando as lágrimas de Jesus. Jesus, ele chorava, irmãos. Jesus, ele chorava pelas vidas que se perdiam. Jesus, ele chorava por aqueles que batiam nele. Jesus, ele sentia misericórdia. Ele não acusava, ele não retrucava. A palavra vai dizer que ele foi mudo até a cruz. E o que a gente está fazendo? Que evangelho a gente está pregando? Irmão, se você não está chorando, já está errado. Você já está com o coração petrificado, porque eu estou falando do nosso Jesus que morreu. Eu estou falando de crianças que são abusadas. Eu estou falando de vidas que estão indo para o inferno. E se você não está chorando, sonda o seu coração, aonde você está firmado, para que caminho você está indo, o que você está esperando de Deus. Você adora a Deus pelo que Ele pode te dar, ou pelo que Ele é? Será que hoje eu posso cantar que vai valer a pena eu ter me sacrificado? Irmãos, existem igrejas no mundo que não pode louvar. Existem igrejas no mundo que não pode ter Bíblia. Existem igrejas no mundo que não podem falar o nome Jesus Cristo. E a gente tem essa liberdade. E a gente pode carregar a Bíblia para onde quer que a gente vá. A gente pode entoar hinos aonde quer que a gente esteja. Mas a gente não faz. A gente não faz, a gente tem vergonha. Uma vez eu escutei uma frase, e essa frase acabou comigo. Essa frase foi uma das frases que mudou a minha vida, que mudou as minhas atitudes como cristão. Irmãos, a palavra fala que o cristão é o sal da terra. Agora deixa eu te perguntar, que valor tem o sal dentro do saleiro? Ele é só mais um. Agora pega um grão de sal e joga dentro de um copo d'água. O que ele não vai fazer? O que o sal não vai fazer dentro desse copo d'água? Enquanto o restante está dentro do saleiro, um grão de sal no copo d'água já vai salgar o copo inteiro. Agora eu te pergunto, você é um cristão, você é um sal dentro do saleiro? Você quer ser esse sal? Quer continuar dessa maneira? Ou você quer ser aquele que vai mudar uma nação? Você quer ser aquele que vai mudar uma geração? Como Jeremias era? Escute a voz do Senhor, irmãos. Escute a voz do Senhor. Para terminar, lá em Ezequiel, a palavra fala que Deus pega ele, um dos profetas, e leva ele também para o templo. E no templo, que era para ser adorado ao Senhor,
havia contaminações. No Santo dos Santos, aonde era para ter a glória de Deus, havia serpentes. E o Senhor falava para ele: olha aí, ó, esse é o povo que eu escolhi. Esse é o povo que eu tenho pelo meu nome. Agora olha o que eles fazem. Então o Senhor fala, chama um anjo e manda o anjo passear sobre a igreja, passear sobre aquela nação. E aqueles que não se contaminam, aqueles que não se entregam, aqueles que não faziam as mesmas coisas que aquelas pessoas, esse anjo marcava a testa deles. Para os irmãos ver como é a palavra de Deus. Os irmãos, esse anjo marcava a testa desses que não se contaminaram com uma tinta vermelha. E foi poucos que não foi marcado. Que foi marcado. Foi poucos que não se contaminaram. E aí o Senhor chama outro anjo. Esse anjo com uma espada flamejante. E ele fala: passa pelo meio da nação, passa pelo meio da igreja. E aquele que não tiver a marca na testa, você dizima da terra. Você passa a espada nele e arranque ele, porque ele não merece ser conhecido como meu povo. Irmãos, que hoje nós possamos ser marcados por esse anjo. Que hoje esse anjo possa passar no nosso meio e nos marcar com essa tinta vermelha. Essa tinta vermelha que foi vertida ali, ó. Essa tinta vermelha que é a cruz de Cristo, que é o sangue de Jesus. Que eu possa ser marcado hoje, para que quando o anjo da espada vir, eu não venha ser dizimado, amém? Eu quero fazer diferente, irmãos. Eu não vou pedir para os irmãos ficar em pé, mas eu vou pedir para os irmãos ajoelhar, em nome de Jesus. Posso, pastor? Em nome de Jesus, todos, por favor, que possam, vamos nos ajoelhar e vamos chorar na presença de Deus. Os irmãos dos louvores, por favor. Irmãos, que hoje a gente possa estar como Jeremias. Que hoje a gente possa chorar por essas crianças abusadas. Que hoje a gente possa chorar por essas almas que estão sendo saqueadas pelo inferno.